Olá, seja bem-vindo de volta ao módulo de substantivo. Nessa parte da aula, nós vamos falar sobre a flexão dos substantivos. E para a gente começar, vamos focar na flexão em gênero. Você já viu na aula introdutória que os substantivos podem variar em 3 níveis: variação de gênero, variação de número e variação de grau. A partir de agora nós vamos estudar cada uma dessas variações e nesta aula vamos focar principalmente na variação, ou seja, na flexão de gênero. E quando nós falamos em gênero em língua portuguesa, você já sabe que eu estou me referindo ao feminino e ao masculino. Isso é muito importante. Gênero em língua portuguesa é feminino ou masculino. E em relação ao substantivo, é importante saber quando ele é considerado um substantivo masculino e quando ele é considerado um substantivo feminino. Bom, de maneira bem simples e prática, que não tem muita coisa para a gente falar, o substantivo feminino é aquele que admite anteposição de um artigo feminino. É o caso de mãe, por exemplo. Ele é considerado um substantivo do gênero feminino porque ele admite um artigo antes dele, um artigo feminino antes dele. Então, a mãe. Da mesma forma, o substantivo escola. Por que escola é considerado um substantivo feminino? Porque ele admite a anteposição de um artigo feminino, ok? Em contrapartida, são considerados masculinos aqueles substantivos que admitem anteposição de artigo, é lógico, masculino. É o caso de celular. Então, eu tenho aqui o celular. Comprei o celular. Temos aqui um artigo masculino, o substantivo celular admite este artigo, então ele é considerado, é lógico, um substantivo do gênero masculino. Da mesma forma, o substantivo, por exemplo, microfone. Então eu tenho aqui o microfone. Admitiu o artigo masculino, esse substantivo é considerado masculino, portanto. Em relação ao gênero, os substantivos têm uma classificação. Eles podem ser considerados biformes ou uniformes. E nós vamos começar a estudar o primeiro tipo de substantivo em relação ao gênero, que são os substantivos biformes, ok? Então vamos lá. Nós já vimos até aqui a classificação de cada um desses substantivos e agora nós estamos avançando para uma outra modalidade. Falamos da modalidade de gênero e na modalidade de gênero, ou seja, na flexão de gênero, os substantivos têm duas classificações. A primeira, biformes, que é o que nós vamos estudar aqui agora, e a segunda, uniformes, que eu vou falar daqui a pouco na próxima parte do vídeo para ser mais exata. Então, substantivos biformes, como o nome já sugere, são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Se você ainda não percebeu, temos aqui duas ou dois formas, ok? Então, duas formas. Uma específica para o masculino e outra específica para o feminino. Então, vamos colocar aqui um exemplo para você entender. Eu tenho a palavra ministro. Bom, ministro apresenta uma forma para o masculino, o ministro, e uma outra forma para o feminino, a ministra. Então, quero que você pense no artigo, por isso eu vou apagá-lo, porque o objetivo aqui não é que você analise o artigo, e sim a forma
do substantivo. Então, eu tenho aqui ministro no masculino e ministra, uma outra forma, no feminino. Então, da mesma maneira, acontece com a palavra anão. Eu tenho uma forma para o masculino e outra para o feminino, anã, ok? Um outro exemplo, a palavra doutor. Ela é específica para designar o gênero masculino. É diferente quando eu quero falar no gênero feminino. Eu utilizo a palavra doutora. O que acontece aqui? Você pode achar que substantivo para formar o masculino, para formar o feminino, por exemplo, é sempre trocar o o pelo a e manter a mesma estrutura. Em geral, é isso mesmo que acontece, mas não necessariamente. O substantivo pode apresentar radicais totalmente distintos e ainda assim é lógico, eles serão biformes, uma vez que a gente vai ter uma forma para o masculino e outra para o feminino. É o caso do substantivo homem, masculino, e mulher, substantivo feminino. Então percebeu que aqui a estrutura de radical é totalmente diferente. Agora você não vai substituir apenas trocar o o pelo a, como acontece em ministro e ministra. Muito pelo contrário, a estrutura toda será diferente para o masculino e também para o feminino. Então não se esqueça, substantivos biformes vão apresentar uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Na próxima parte do vídeo, nós vamos falar sobre os substantivos uniformes. E aí você vai perceber que ainda existem subclassificações desses substantivos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.